Que coisa, que coisa boa, que coisa boa. Olha, tirei o hino agora porque todo mundo quer te ouvir, as pessoas querem saber de tudo que você sabe sobre Tobias Barreto. Então eu dei uma pausa no hino. Mas eu quero te dizer uma coisa também. Eu troquei de camisa para conversar com você. Oh, Troquei de camisa. Eu botei uma camisa aqui, ó, feita por um filho de escada, é tá? isso que eu estou observando. Um Que xilogra, maravilha! um xilogravurista, sobrinho de J. Borges, que mora em Olinda. Que coisa boa! Olha que coisa Linda, linda. belíssima! Belíssima camisa, belíssima homenagem, muito bem. Além do hino, Maravilha! essa arte que é tão Gostei. nossa e que é filha, essa arte também que é filha de escada. Olha, deixa eu lhe dizer uma novidade para você e para as pessoas que estão nos escutando aí. Eu hoje conversei com um dos filhos de J. Borges, eu não sei se você sabe, que ele tem um filho que mora em Escada, Ivanildo Borges. É que J. Borges era muito namorador, né? Então ele casou várias vezes e tal. E Mais do que Tobias Barreto, mais do que Tobias Barreto, não, viu? o quê? Será? Tenho certeza. Então, a novidade é essa. Em breve, a gente está tentando trazer aqui ou o próprio J. Borges, e se não der, pelo menos um filho dele para fazer uma live conosco, que é um herdeiro dessa arte maravilhosa que ele faz, É, que belíssima arte. leva a imagem do nosso país para o mundo inteiro, para o mundo inteiro. Agora, Marinha, bom, eu não fiz roteiro com você, a gente não planejou nada, a gente não traçou nada, porque com certeza você sabe, eu não sei se você tem ciência, mas para que eu chegasse até você, eu falei com Adriano Salles, o escritor Adriano Salles, que é membro da AL também, né, da Academia Escadência de Letras. Eu disse, Adriano, rapaz, eu preciso de alguém para falar sobre Tobias. Ele disse, olha, eu conheço uma pessoa que sabe até da cor da cueca de Tobias Barreto. Eu digo, não é possível, né? Era cirolão que ele usava, viu? Cirolão ele usava. Essa cueca é do tempo da... Pois Estudar, é, ele gostava do cirolão para estudar, viu? Sem pois é. camisa mais. E sem camisa mais, pronto. Adriano, Era. brincalhão, brincalhão, como sempre, atualizou o cirolão para cueca. Mas assim, eu quero agradecer. Olha, primeiro, agradecer a presença das pessoas que estão entrando. Tem muita gente entrando, a Adriana, a professora Rosilda, da FAESC, tá? O mestre historiador do Cabo, Ricardo, que também é membro da Academia Cabense de Letras. Tem muita gente voltando e eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui. É muito encantador receber uma pessoa como Marinha e eu sei que vocês estão vindo para cá por conta da pessoa dela, da personalidade dela, do trabalho que ela vem desenvolvendo ao longo desses anos todos, por Escada, por Pernambuco, e Escada também é Brasil, então a gente diz pelo Brasil, pela nossa memória, né? E, obviamente, por essa disponibilidade, porque Marinha é uma pessoa muito ocupada, uma pessoa que tem muitas atribuições. Então eu me sinto, agora da minha parte, eu me sinto um privilegiado em te receber aqui nesta tarde. Tá certo, Marinha? Agora, além de escritora, além de participante, membro da Academia Escadência de Letras, além de ter composto esse belíssimo hino do município de Escada, a gente precisa saber de você. Você, antes de falar sobre Tobias, você tem projetos, você está pensando em alguma coisa, em desenvolver, ou está desenvolvendo algum trabalho? Eu estou com um trabalho sobre Tobias Barreto. Uhum. Eu pretendo lançar um livro ilustrado contando a passagem dele aqui em Escada, 10 anos e 8 meses que ele viveu aqui no território escadense. Uhum. Então, eu tenho assim já os dados, já consegui, agora é questão de tempo, né? Eu estou passando essa fase um pouco difícil, como você sabe, ainda me recuperando, né, do acidente que houve comigo, mas eu pretendo breve organizar o livro e fazer um lançamento. O meu objetivo é que seja mais uma página da história de Escada resgatada e que esse livro seja adotado nas salas de aula. Entendeu? É esse meu objetivo. Que maravilha. Então, não dê. Vamos fazer o seguinte. A Adriana Oliveira já corrigiu a minha postura. Ela disse que a minha cabeça estava cortada, né?
Agora, Marinha, a tua voz, para mim, não está chegando agora, não está chegando. Fala aí de novo, Marinha, para ver se eu te escuto, porque não está chegando agora a tua voz para mim. Não está chegando? Agora sim. Tá ótimo, tá beleza. Como Conseguiu? nós conseguimos. Como nós não fizemos roteiro, olha, como nós não fizemos roteiro para falar de Tobias, eu vou deixar você à vontade e de vez em quando eu vou te interromper para te fazer alguma pergunta, alguma provocação ou ler alguma perguntinha que for surgindo aqui no nosso chat, tá bom? Aí eu peço às pessoas que podem ir deixando aí comentários, perguntas, tá certo? Façam aí as suas provocações. Vamos aproveitar a presença de Marinha Leão aqui. Então, minha querida, a palavra é sua. Tobias Barreto precisa ser cada vez mais celebrado, descoberto e anunciado. É com você. Muito bem, merece. Boa tarde, Luiz Carlos, mais uma vez. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, povo da cidade de Escada. É impossível externar o que eu estou sentindo. Quase 6 meses isolada, sem contato com ninguém. E agora, esse momento que para mim está sendo maravilhoso, esse bate-papo bem informal, principalmente sobre esse personagem histórico que eu tenho uma admiração especial por ele, Tobias Barreto. Olha, Luiz Carlos, falar sobre Tobias Barreto, uma semana não dá. É muita coisa. Tem muitas histórias. Então, eu vou partir assim, o meu ponto de partida vai ser um pouco sobre a infância dele, entendeu? Um pouco sobre a vida dele. E daí a gente tem muito o que falar, porque, olha, Tobias Barreto, ele é polêmico, é um personagem extremamente polêmico. E a gente aí vai se deparar com a questão, os desentendimentos dele com Castro Alves, não é? Vem a questão, o amor dele, o amor platônico por Adelaide do Amaral, né? Vem a polêmica dele com os padres lá do Piauí. A gente vai se deparar também com o problema entre ele e o vigário Pedrosa, que entra nessa confusão também, né? E tem muita coisa para a gente ver sobre Tobias Barreto. Então, realmente, o tempo não vai dar para falar sobre tudo, certo? Então, o meu foco mesmo é a escada. É a passagem dele aqui em escada. Isso, entendeu bem? Priorize Pronto. Isso. Então, veja bem, esse sergipano, né, tão famoso, tão conhecido no Brasil todo, ele nasceu no dia 7 de junho de 1839, numa vilazinha que fica situada, né, que hoje é cidade, 105 quilômetros de Aracaju. Tinha o nome de Vila dos Campos do Rio Real. Hoje é Tobias Barreto, uma cidade muito bonita que eu tive o privilégio de visitá-la. Inclusive, visitei o Memorial de Tobias Barreto. E foi lá que ele nasceu, né? Fruto de um relacionamento extraconjugal. E a avó dele, Raimunda de Sá, deixou a mãe dele enclausurada durante toda a gravidez. Ela ficou enclausurada. E quando ele nasceu num quarto bastante pobre, humilde, a casa pobre. E depois, pelo decorrer da história, ela, emerenciana, terminou com Tobias Barreto, né? Emerenciana de Barreto, né? De Menezes, terminou com Tobias Barreto. Então, veja bem, ele logo, durante a infância, denotava ser um gênio, uma inteligência que chamava a atenção de todo mundo. Aos 11 anos de idade, ele conseguiu estudar latim e aprendeu logo música. 16 anos tornou-se professor, 17 fez um concurso em Itabaiana e passou a ensinar latim. Era um gênio. Um gênio. Em 1861, ele resolveu ir para um seminário. Então, ele viajou lá de Sergipe para a província da Bahia. Lá no seminário, ele passou um dia e, durante a noite, quando todos estavam dormindo, ele pegou um violão e foi tocar uma marchinha. Uhum.
E os padres imediatamente o repreenderam. Como ele era assim, uma pessoa muito irônica, tudo ele fazia uma quadra, um versinho e dizia alguma coisa. Os padres não gostaram, entendeu? Não dá tempo, essas citações, porque assim a gente vai perder, né? Mas uma oportunidade. Eu não posso citar o que foi que ele disse. Fica para uma outra oportunidade. Então, no dia seguinte, ele foi expulso. Teve que deixar o seminário. E aí ele foi em busca de uns amigos, passou uma noite, lá na noite que ele foi expulso, ele passou numa pensão, a pensão pegou fogo, ele saiu correndo à noite com o saco nas costas, e nessa confusão toda ele perdeu o violão. Ele perdeu o violão. Aí ficou numa república com os amigos, conseguiu encontrar os amigos lá pela Bahia, e daí ele passou o ano quase todo, depois ele decidiu, o dinheiro já pouco, ele decidiu voltar para a terra dele, entendeu? Ele voltou para Sergipe. Mas nesse período que ele passou por lá, ele estudou latim. Estudou latim com o padre Itaparica, né? Ele estudou, entendeu? Fez cursos preparatórios, agora não prestou exame para nada, não fez exame para nada. Daí ele voltou e ficou lá na terra dele, quando foi em 1862, foi quando ele decidiu voltar para o Recife. Veio para cursar Direito, né? Pronto, no início, já final de ano quase, no início, em 1863, ele foi atacado por varíola, quase que ele morria. Daí recuperou a saúde e no final do ano ele prestou vestibular. Passou, em 1864 ele começou a estudar. Então foi aí que começou a grande revolução cultural, não é? Ele, como acadêmico, foi o período em que ele fundou a Escola do Recife e fundou também o Condoreirismo, né? Que era uma escola brasileira de poesia, não é isso? E essa escola realmente ela revolucionou muito, podemos dizer até o Brasil. Não foi só a província, não. Muitas províncias. Quem participou conseguiu levar o conhecimento para as suas terras. E daí foi quando, para as suas províncias, né? A partir daí, ele já no ano de 1865, 66, 67, ele começou a tentar concursos lá pelo Recife. Só que sempre ele passava em segundo lugar. E o último que ele fez, que foi no Colégio Pernambucano, ele passou em primeiro lugar. Só como ele era solteiro, então deram oportunidade a um que era casado, né? Pronto, isso em 1867. Ele continuou a vida dele, teve os desencantos amorosos, né? Ele trabalhava como professor, né, para se manter. Daí estudando e tudo mais, e daí ele teve aqueles desencantos, né? Leocádia Cavalcante, ele se apaixonou por ela, uma moça fidalga, a família não aceitou porque ele era mulato e pobre. Veio a questão de Adelaide, né, do Amaral, ele frequentava muito o Santa Isabel, o teatro, né? Ele se apaixonou e foi um amor platônico, e ele procurava externar os sentimentos através das poesias. Isso aí vem uma questão de inveja entre ele e Castro Alves, e eles terminaram inimigos. Não dá para falar detalhes, estou só pincelando os fatos. Terminaram inimigos. Agora, me tira uma dúvida. Então... Olha, Marinha, nos tire uma dúvida. Essa passagem pelo Recife que você está contando é antes dele vir para a escada? Antes. Essa é a trajetória dele no Recife. Muito e tem bem. Fatos que eu não estou citando, né? Como a questão religiosa que ele participou, uma agitação religiosa que houve lá pelo Recife, os jornais, tudo contra a Igreja Católica, foi um problema muito sério, né? Isso já em 1868. E daí foi quando ele conhece a escadense, né? Grata Mafalda. Ele conheceu a escadense, moça fidalga, muito fina, e ele se apaixonou. Então, eles começaram a namorar. Ela era filha era João Félix dos Santos Pontual, grande senhor de engenho aqui em Escada, né? A família Pontual tinha aqui 17 engenhos. Então, eu sei que ela apaixonou-se por ele e veio o casamento em 1869.
dia 11 de fevereiro de 1869, ele casou-se aqui na cidade de Escada, no Engenho Riqueza, Luiz Carlos. Vê que coisa linda, começa a história dele, né? Então, ele casou-se aqui no Engenho Riqueza com essa menina, Grata Mafalda. 1869. 1869, ele ainda estudava, ele ainda era estudante, não estava formado, não. Ele casou em fevereiro e a formatura dele foi no dia 15 de novembro de 1869. Foi a formatura dele. Daí ele já estava residindo lá pelo Recife. Então, após a formatura, vem o ano de 1870. Aí, nesse período, a mãe dele já estava viúva, o pai dele tinha falecido, e ele viajou, foi até a cidade dele, lá em Sergipe, não é? E trouxe a mãe dele para residir aí no Recife. Isso em 1870. 1871 foi quando ele veio residir na cidade de Escada. Por orientação do sogro, o sogro orientou que ele fundasse aqui um escritório, montasse um escritório de advocacia. E justamente foi o que ele fez. Ele veio trazendo a mãe dele, a esposa e um filhinho, o primeiro filho dele, que provavelmente foi Pedro, o filho mais velho. Né? Há uma polêmica sobre quem foi o primeiro, mas creio que foi o Pedro. Uhum. Chegando aqui, ele foi morar próximo ao museu, naquela casa número 81, que hoje é um ponto comercial. Infelizmente, não preservaram a casa onde Tobias Barreto morou. Infelizmente. A casa pertencia ao sogro dele, entendeu? Pronto, ele começou a trabalhar. No ano seguinte, então, nesse período, ele já observou a questão social da vila, né? Na época era vila, não era ainda município. Na época era uma vila, quando ele chegou aqui. Né? E ele começou a observar a população da vila, e daí ele traçou um quadro social. Ele encontrou em Escada 90% da população de indigentes, pessoas no estado de pobreza, quase de miséria. Imagina, 90%. 8% mais ou menos, uma vida mais ou menos equilibrada. 1,5% aí vivia bem financeiramente. E 5% os aristocratas. As famílias que mandavam na cidade de Escada. Entendeu? Marinha, esse passado de concentração de renda explica um pouco ou muito o nosso presente, não é verdade? É isso mesmo. Realmente. Quase nada mudou, né, meu filho? Infelizmente é uma verdade. Você falou uma verdade. E daí foi quando ele começou a se preocupar com a questão, o tratamento que era dado à classe menos favorecida, os escravos e as pessoas humildes, as pessoas pobres. Todos nas mãos dos aristocratas. Eles aqui, 120 engenhos distribuídos entre essas muitas famílias. Não sei se eram 8 famílias, tinha um total das famílias aqui, né? Família Santos, tinha a família Lins, que possuía Henrique Marques Lins, 30 engenhos, né? Pontual 17, né? Santos, 16, e daí cada um... Essa família Lins é a mesma de Cícero Dias. Que Cícero Dias vem da família Lins, né? Então, escute bem. Não, ele não vem quer dizer, tem um parentesco entre eles, não resta dúvida. Mas ele é do lado de Santos Dias, o nome dele. Mas os barões têm um parentesco entre eles, parte de mãe, aquela coisa toda. Mas Cícero Dias é da família Santos Dias. Aí, Luiz Carlos, eu sei que daí foi quando Tobias Barreto começa a se preocupar com a questão de Escada. Situação grave, ele presenciando assim no dia a dia, presenciando cenas muito fortes com relação aos trabalhadores, injustiças, né? As terras que eram usurpadas, e eles tomando conta de tudo. Aqui eles exerciam todos os cargos, como delegados, subdelegados, como juiz de direito, né?
como era comandante da Guarda Nacional, eles mandavam e desmandavam. O que eles faziam aqui ficava feito. Então, Tobias Barreto não aceitou essa situação. E daí começaram as brigas entre eles, as discussões, né? As discussões entre eles. E muitas vezes, Tobias Barreto, irritado, que ele tinha um temperamento forte, mas quando ele chegou aqui em Escada, o temperamento dele piorou. Ele ficou muito agressivo. Ele não aceitava o que ele vinha observando, o que acontecia lá no local, né, do trabalho, a justiça, o que fazia, o que praticava contra os escravos, cartas de alforria. O escravo já com dinheiro para comprar, o juiz não aceitava, mandava, aumentava a quantia para trazer mais dinheiro, porque ali muita gente comia um pedacinho, né? Não mudou muito não as coisas, né? Tem muita coisa errada nesse Brasil nosso ainda. Então, veja bem, eu sei que Tobias Barreto, diante dessa situação toda, foi quando ele resolveu usar uma arma poderosa. Qual foi a arma dele? A palavra. A arma dele foi a palavra. Ele imediatamente entrou em contato com um amigo dele, lá do Recife, Antônio Pedro Gomes Magnata. Ele era comerciante e era também amigo e cliente de Tobias Barreto. E solicitou que ele montasse aqui uma tipografia. Ele queria imprimir os trabalhos dele. Então, justamente, foi o que aconteceu. Para quem não conhece, Marinha, tem muita gente jovem aí nesta sala, nesse bate-papo nosso. Uma tipografia é como se fosse uma gráfica nos dias de hoje. Era. Chamava tipografia, né? Não é como se fosse uma gráfica. E ela funcionava ali, próximo à cadeia. Funcionava ali, próximo à cadeia, na casa número 22. Ainda existe essa casa, entendeu? Ela existe lá, ela ainda existe. Está preservada a arquitetura? Então, dali... pois... Não, está do mesmo jeitinho, só fizeram um muro assim na frente, sabe? Mudou um pouco, mas permanece lá ainda. Só com esse muro, mas o resto continua. Sim, então, Luiz Carlos, foi a partir daí que Tobias Barreto, ele que já vinha estudando o alemão, porque eu vou fazer uma pausa aí na questão da tipografia, e vou entrar com a questão do germanismo. Ele que já vinha estudando o germanismo desde 1870, entendeu? 1870, ele leu alguma coisa, ele viu um comentário, leu comentários de autores ingleses e franceses sobre essa nova teoria que tinha surgido na Alemanha. E ele, que era inquieto, ele vivia sempre em busca dessa versatilidade de pensamentos, né, tentando se autoafirmar. Então, o que foi que ele fez? Ele sentiu curiosidade de conhecer essa filosofia, de conhecer os filósofos, né, o pensamento desses filósofos. Então, foi quando ele foi até a rua do hospício, comprou um dicionário, comprou uma gramática e mandou buscar um livro lá na Europa, em alemão. O livro demorou um pouquinho a chegar. Quando o livro chegou, ele já estava falando e escrevendo em alemão. Realmente ele era um gênio. Sozinho. E foi a partir daí, sozinho, ele jamais teve professor. Ele aprendeu sozinho. Aprendeu sozinho. Então foi a partir daí que Tobias Barreto encantou-se. Ele encantou-se com um novo pensamento. E ele chegou ao ponto de dizer que o pensamento, né, justamente as teorias, pensamentos filosóficos, né, de um modo geral, né, a cultura do povo alemão estava uns 10 anos adiante dos franceses. Entendeu? Ele chegou a confirmar isso. E ele encantado, aí foi a partir daí que ele prontamente deixou à parte todo o conhecimento que ele tinha e começou a renovar, entendeu? Adotando novos sistemas filosóficos, entendeu? Novas correntes filosóficas do direito, que ele também já conhecia, né? O caso do posicionismo, ele já conhecia, né? Naturalismo, né? Ele conhecia, já tinha conhecimento da teoria filosófica, o monismo. Então, ele começou a adaptar isso tudo, entendeu? Começou a adaptar isso tudo
começou nas ideias dele, começou a renovar, adotando essas novas teorias, certo? Tanto no campo da filosofia, jurídico, o campo crítico, ele saiu mudando tudo. O conhecimento que ele tinha, jurídico, ele saiu mudando tudo. E realmente foi uma revolução cultural para o Brasil, entendeu? Ele Nesse período confrontou. já... Para quem está chegando agora, porque acabou de chegar um pedagogo, o professor Ricardo Paiva, que é capoeirista, a Altaíde, o professor Luiz Ribeiro está no grupo, o mestre em História daqui do Cabo, Ricardo. Tem muita gente entrando, Verinha está aqui, historiadora também. E para quem não pegou do comecinho, né, para quem não pegou do comecinho, Marinha Leão está trazendo informações históricas importantes. Aproveita e toma uma água, Marinha, é muito importante, refresca a garganta. Trazendo informações de como Tobias Barreto introduziu no Brasil, de uma certa forma, o germanismo, a língua, a cultura alemã. Isso a partir do município de Escada. Ele começou no Recife, em 70. Começou. Tudo bem, estudando lá. Começou em 70, ele comprou a gramática e comprou o dicionário. Começou a estudar. Antes do livro chegar, ele aprendeu. Agora, foi aqui na cidade de Escada que ele se aprofundou nos estudos. Chegando ao ponto de escrever jornais, escrever revistas e os estudos alemães, né? E ali tinha não só pensamento filosófico, como jurídico, né? Tinha também a parte da literatura, tudo, enfim. E, na realidade, foi aqui em Escada onde ele conseguiu progredir, né? Tinha até um escadense que dizia assim, que ele foi tão sábio, né? O Teuto brasileiro foi tão sábio que aprendeu alemão numa escada. O senhor dizia, e o senhor escadense que dizia isso com ele, certo? Na falta de conhecimento, aprendeu na escada. Bem interessante, né? Bem, então, a partir daí, nós estávamos falando da questão da gráfica, não é? Ora, por que a gráfica? Porque através da gráfica, dessa tipografia, ele iria divulgar os trabalhos dele e ele ia alfinetar, né? O que estava errado. Era um jornal crítico, jornal noticioso, era jornal voltado assim um pouco para as informações da cidade, né? Os acontecimentos da cidade, entendeu? Mas ali ele aproveitava a oportunidade para dizer o que ele queria, né? E foi quando ele foi caminhando aquelas brigas constantes, ele defendendo o povo, ele defendendo escravos, ele defendendo os injustiçados, até que, quando ele estava muito irritado, ele gritava lá no ambiente de trabalho: isto é escada somente para descer. Muita gente é revoltada com essa frase, mas era uma verdade, entendeu? Até hoje tem gente que reproduz essa frase. Infelizmente, tem que ficar reproduzindo esse pensamento, essa frase. Pois é, esta é a escada somente para descer. Muita gente não gostava, principalmente os aristocratas que ele chamava. Ele chamava os aristocratas de açucarocratas, ou então homens brancos do açúcar. Uma forma de irritá-los, né? Entendeu? Pronto, e ele daí foi caminhando, né, a vida dele nessa batalha. E nada, o povo não tinha como, tudo subalterno a essa classe privilegiada, Luiz Carlos. E foi a partir daí que surgiu uma ideia. Qual foi a ideia de Tobias Barreto? Ele teve a ideia de fundar um clube aqui em Escada. Os jornais continuaram, ele fundou vários jornais. Não vou citar nomes agora, porque a gente vai... Eu quero tempo, certo? Mas se tiver uma outra oportunidade, ou quem quiser tem acesso aí, que vai encontrar os trabalhos dele, né? Sinal dos tempos, né? Era o Escadência, a Igualdade, o Desabuso, muitos jornais aqui em Escada ele divulgou. E, além disso, as obras dele, não é? Compêndio de Direito, né, que ele fez, né? Estudos do direito, né? Estudos filosóficos, tudo mais. Ele fez muita coisa, imprimiu muito trabalho aqui na cidade de Escada. Ele produziu, né, o
parte do livro Dias e Noites, ele também escreveu aqui o livro, grande parte foi escrito aqui em Escada, e, na realidade, foi um período em que ele cresceu bastante em termos de trabalhos, né, literários. Bem, gente, então foi a partir daí que, em 1877, ele já cansado de tanta luta, não é? Lutando desde quando chegou aqui, 6 anos de luta. Então, foi quando ele teve a ideia de fundar um clube. Ele fundou um clube popular. Algumas cidades aqui de Pernambuco já tinham fundado esse clube popular, era conhecido, então ele disse, vou fundar aqui também. Então, a finalidade do clube era justamente mudar a mentalidade do povo escadense e também lutar, ele queria mudar a mentalidade do homem escadense. Queria que o homem deixasse de ser a vaquinha de presépio. E queria também lutar pela educação da mulher brasileira. Era um visionário. Eu gostaria que você fizesse alguns comentários sobre essa visão dele a respeito da mulher. Porque parece-me que, para a época, ele também ele estava à frente do tempo dele nessa relação com como ele tratava e via as mulheres. Né? É importante você comentar isso. Pois é, a visão dele era diferente de todo mundo. Ele olhava a mulher como uma criatura que ela podia conquistar a igualdade, entendeu? Com todo o respeito, ela podia ser igual ao homem, ela podia desempenhar funções como homem, certo? Desde havendo o respeito entre eles, entendeu bem? Ele tinha essa visão. E foi quando ele funda o clube. Na segunda reunião do clube, ele realizou, ali na calçada da igreja, um grande discurso em manga de camisa. Não sei se você já ouviu falar, né? Mangas de camisa, o discurso em mangas de camisa. E nesse discurso, ele traçou o diagnóstico do povo escadense. Eu queria que todo escadense tivesse acesso a esse discurso. Lesse pelo menos uma parte. Eu tenho aqui, mas o tempo não dá. Senão eu iria fazer uma leitura, né? Mas não dá. Muita coisa eu estou cortando assim, estou só pincelando. Não se preocupe. No final, você aproveita, você vai citando as fontes dessas informações que você tem, e para os pesquisadores, para os estudantes e curiosos, como encontrar essas informações com mais detalhes. No final, você vai ter essa oportunidade, que isso é muito importante. Fique à vontade. Tá certo, sim. Sim. Então, escute bem. Então, foi quando ele fundou esse clube e tudo. O grande discurso em mangas de camisa foi divulgado num jornal lá pelo Recife. E realmente é um discurso muito preocupante para a época. Quando eu li, eu fiquei impressionada. E Tobias Barreto marca o dia da inauguração do Clube Popular. E no dia, é a grande decepção, ninguém compareceu. Por que ninguém compareceu? Os homens subalternos aos aristocratas, né? As mulheres subalternas ao marido e aos pais. Então, se eles tentassem comparecer ali, a represália ia ser muito forte. Então, ninguém compareceu. E ele sentiu uma tristeza muito grande. E foi quando ele disse, esta é ainda mais uma de minhas ilusões que tem alentado meu espírito nesta bela terra, onde, afinal, vim sepultar os 2 mais caros objetos do meu coração e de minha fantasia. Minha mãe e meu futuro. Porque Emerenciana de Menezes, ela faleceu em 1873 e foi sepultada aqui em Escada, ali ao lado da igreja, que era onde funcionava o antigo cemitério. Né? Ele enterrou a mãe dele. Foi uma tristeza muito grande, né? Ele ficou muito desencantado com essa questão do clube. Mas o desencanto passa logo. Ele partiu logo em busca de algo diferente. Aí vem a política. Ele era do Partido Liberal. Aqui na cidade de Escada, os desentendimentos eram muitos, os desentendimentos entre os conservadores e liberais, e mesmo ele no Partido Liberal, ele entrava em conflito com os membros do próprio partido, diante das irregularidades praticadas. Licença que eu estou com a voz falhando um pouco. Não, tudo bem.
Inclusive, Marinha, é muito interessante quando se estuda a história política do Brasil, você não precisa abordar isso, né? Mas quando você fala liberal, liberal no Brasil não significa é, a, os mesmos ideais liberais franceses ou liberais norte-americanos. Então, nós temos as nossas características muito nossas de liberalismo, né? Dependendo das Pois pessoas que é, façam parte daquele grupo, daquele partido ou daquela agremiação, né? pois é, com certeza. Então, veja bem, então a partir daí foi quando os desentendimentos acontecendo sempre, mas ele decidiu ser deputado, se candidatar, não é? Aí agora que eu faço uma colocação. Eu leio muito monografias. Você encontra um acervo na internet, faça a pergunta que aparece logo, o que você quer, sobre Tobias Barreto. Então, eu leio muito, muita coisa. E eu tenho, assim, observado que sempre eles falam, alguns doutorandos, né, concluindo dissertação de curso, também escritores, eles falam Tobias Barreto, assim, com certo desprezo. Eles falam, alguns citam que Tobias Barreto, ele casou-se com Ágata apenas porque com Grata, né? Ágata não, Grata, com Grata Mafalda, porque ele queria se promover socialmente, né, fazer parte de uma sociedade aristocrata. Ele queria também participar da política. Outros falam também a questão da cor dele, porque ele era mulato, ele era pequeno, né, baixo. Então falam da cor dele também. Ele queria também assim se entrosar para que, em termos da questão racial, ele não aparecesse o tanto, né? Não demonstrasse tanto que era negro. Só que eu discordo totalmente disso, porque ele provou que jamais precisou da sociedade para ser o que ele foi, ou seja, ser deputado provincial. Ele ganhou com o voto da pobreza e o voto das pessoas que apreciavam na época a cultura. Pessoas que compreendiam o quanto ele revolucionou a cultura brasileira, entendeu? Em todos os campos, porque era um homem que buscava saberes. Ele saiu mudando, transformando tudo, o pensamento de todos, né? Daqueles que gostavam da cultura. E também, quanto à questão social, a questão dela ser branca, ele jamais se entrosou lá no grupo dos aristocratas, que ele brigava direto com eles aqui. Então, um ponto que eu discordo totalmente de quem faz comentários sobre isso. E ele casou-se com a menina, com a escadência grata para se promover, né? Isso aí, de jeito nenhum. É porque é o tipo da coisa, Luiz Carlos. Eu observo que ele foi uma criatura tão polêmica que muita gente passou a odiá-lo. E as pessoas, quando odeiam, elas não enxergam qualidades, elas não enxergam beleza, não é assim? Então diziam que ele era pequeno, tinha um olho grande para fora, né? Diziam que o olho dele era para fora, e era mal vestido, e quando ia falar, ia recitar, era aquele menino Castro Alves, dizia que ele ficava nervoso, mas nada disso. Só uma questão, não gostar de Tobias Barreto. Porque ele era aquela pessoa irônica, quando ele queria dizer, ele dizia, nas quadras dele, ele mandava o recado. Aqueles versos, ele mandava o recado. Entendeu? Zombava, aí muita gente não gostava. Entendeu? A personalidade forte que ele tinha, dizer o que sentia. Então, daí, o povo não gostava. E isso passou para a geração futura, e muita gente lê e vai defender nas suas dissertações. Já encontrei várias, assim, falando, Tobias Barreto. Pronto, ele ganhou a eleição, assumiu tudo. Ai, meu filho, quando ele chegou lá, a revolução foi grande. Imediatamente ele entrou com um projeto de lei pedindo ajuda para duas moças, uma moça queria estudar medicina na Suíça ou nos Estados Unidos. Veja bem, aqui não era permitido moça frequentar faculdade de medicina.
A polêmica foi grande, a briga foi grande, mas ele venceu, certo? Ele baseou-se muito no pensamento daquele filósofo, Ernest Hegel. Ele estudou muito, né? Aquele Immanuel Kant, né? Tinha aquele também que ele gostava muito dele, era Karl Marx, né? E outros, né? Eram muitos, não era? Não é isso? Por que você riu agora? Você falando de Hegel, você falando de Kant, Kant era humanista, né? E quando você fala de Marx, de Karl Marx, e essa predileção dele pelos pobres, pelos oprimidos, isso explica muita coisa. Explica muita coisa. Pois é. Todos somos herdeiros. Né? Quem divulgou Karl Marx aqui no Brasil, foi o primeiro a citar Karl Marx. Podemos dizer que todos somos herdeiros de Tobias. Todos nós que não aceitamos essa desigualdade brasileira. Pois é, com certeza. Aí, veja bem, e ele lia todos os filósofos, né? Eram muitos. E a partir daí foi quando ele apresentou, e foi uma confusão muito grande, uma discussão com um vereador que era médico, mas ele venceu, assinaram. Só que antes do dinheiro sair, antes de aprovar, de concluir, né, esse projeto de lei, então aparece o caso da escadence. A escadence, não é? Essa menina é a primeira que eu falei, a primeira moça que eu falei, ela era de Goiânia. Ela nasceu em Tejucupapo, que fica ali em Goiânia, perto, né? Pronto, ela era de lá, ela é até considerada heroína de Tejucupapo. E foi quando ela era Josefa, né? Josefa Felisbela Oliveira. Ela é bem grande, pega Maciel, pega Águeda, mas aí eu resumo o nome dela. E entra a outra menina, que foi justamente a fã de Alex, né? Maria Amélia Cavalcante Albuquerque. Eu digo que a fã de Alex, não, Alex é fã dela. Eu digo que ela é namorada dele, já morreu, mas eu a namorada de Alex, porque Alex é fã dela. E ele está acompanhando. Foi quando ela também procura Tobias Barreto, mas ele nessa época não estava mais, não. Ela não tinha perdido a eleição. Mas ele ajudou, conseguiu fazer uma emenda e lá colocaram, era 71, 79 a emenda. Acrescentaram lá e elas conseguiram essa bolsa 3 anos depois. Escute bem. E quando ele estava lá, houve outro problema também lá na Câmara, não é? Na Câmara... na Câmara, ele colocou um projeto, aliás, ele não colocou um projeto, ele começou a discutir a questão de fazer um projeto de lei para fundar uma escola nível superior somente para as mulheres. Imagina, Luiz Carlos, a sociedade machista, uma escola superior somente para as mulheres. Então, isso aí, meu filho, foi uma revolução. Foi uma revolução. Os homens revoltados, né? Pais, esposas e tudo, aí isso foi a gota d'água para perder a eleição. No ano seguinte, ele perdeu a eleição. Entretanto, ele ganhou em Escada como vereador, mas não chegou a assumir porque ele assumiu o cargo de juiz municipal substituto. Isso em 1880. Ele foi assumir o cargo. Ele já tinha sido, em 1872, curador municipal de órfãos, aqui em Escada. 1872. No ano que ele estava aqui, ele foi nomeado para esse cargo. E depois, já em 80, ele recebe um comunicado para assumir o cargo de juiz substituto. Algum problema? Tudo bem? Não. Tudo bem. Quando eu olho do lado, é porque eu estou aqui fazendo algumas anotações, viu? Sim, olha, então veja bem. O professor Luiz Ribeiro deixou, inclusive, um registro aqui, dizendo que Escada deu a Pernambuco a primeira mulher médica. Médica, foi isso. E outra coisa, há uma disputa com Siriaém, porque ela nasceu no engenho dromedário, e na época o engenho pertencia à Escada. Depois foi que o engenho passou para Siriaém. Então, há uma briga entre as duas cidades, cada uma querendo, cada uma quer ter o direito
entendeu? De ter Maria Amélia como filha natural da cidade. Só que foi escada. Marinha Leão, veja só, nós estamos a poucos minutos de encerrar essa live e eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer para as pessoas que tudo vai ficar gravado, vai ficar disponível. Você já deu a deixa dizendo que a gente pode fazer a parte 2. A parte 2. Eu anuncio aqui que amanhã, às 4 da tarde, estaremos recebendo o doutor Francisco, médico pernambucano que está na Bahia, que é parente de Josué de Castro, patrono da cadeira número 4 da Academia Escadense de Letras. Estou recebendo amanhã. Então, eu passo para você, Marinha, para você falar à vontade até o fechamento dessa live, mas, infelizmente, não vai dar para a gente curtir tudo o que você tem a dizer, porque eu sei que provocou curiosidade de muita gente. Vai lá. Deixa eu pincelar. Então, eu vou correr um pouquinho para ver se eu chego até a morte dele, pelo menos, certo? Aí, veja bem, foi nesse período que ele eu vou cortar a briga que houve do cunhado dele, do barão de Frecheiras, que não queria que ele assumisse o cargo de juiz, certo? Aí, nesse mesmo ano, ele se envolveu numa questão num crime de imprensa. E nesse crime ele foi levado a julgamento. Só que o povo de Escada já estava com uma consciência, mais ou menos, entendeu, de cidadania. E um bom grupo acompanhou Tobias Barreto até lá. E aí foi quando houve um tumulto muito grande e a audiência, que já tinha sido tentada 2 vezes antes, pela 3ª vez não aconteceu. E foi quando o juiz de direito escreveu ao presidente da província solicitando reforço para manter a calma na casa de audiência. E pediu, e também determinou que quando Tobias Barreto entrasse no ambiente de trabalho, teria que passar por uma vistoria. Então, tudo bem. Mandaram do Recife, lá do Recife, 24 praças do 14º Batalhão do Recife. E aqui eles ficaram, né, mantendo a calma na cidade, no ambiente de trabalho e na cidade. E foi quando, no dia que Tobias Barreto foi trabalhar, quando ele foi entrando, o soldado veio fazer a vistoria. E notou que ele estava com um objeto no bolso, um objeto duro. E questionou o que era aquele objeto. Ele pôs a mão dentro do bolso, puxou e disse: toma, entregue ao senhor juiz. O rapaz saiu com um pacote e entregou ao juiz. Quando o juiz abriu, era uma banana bem grande. Ele mandou. Então, cada um interprete o que foi que ele quis dizer com a banana, certo? Houve esse fato. 1881 foi quando houve justamente a saída dele da cidade de Escada. Ele sai daqui, por questão brigas, né, por conta de herança, e os escravos que ele alforriou, os escravos dele, e também da família, que veio tudo numa lista só, os escravos que a esposa herdou como herança. E nessa briga, a casa dele foi cercada, quase que ele morria, não sei como não o mataram. E foi quando ele disse: o barão de Frecheiras e Etila Reste fazem mal ao meu olfato. É preciso deixar esse ambiente. Juntou o que era dele e partiu para a cidade do Recife, foi morar lá no Espinheiro, na rua Santa Elias. No ano seguinte, isso era outubro, quando isso aconteceu, de 1881. Em 82, ele fez justamente, ele prestou o exame, né, para vaga, professor, lá na universidade, na faculdade de Direito, e ele passou em primeiro lugar. Como ele era materialista, né, aquelas ideias que ele tinha todas, ninguém queria aceitá-lo, os professores não queriam aceitá-lo. E ele sempre dizia, não é? Que não faço mistério de minha fé filosófica, sou materialista no verdadeiro sentido da palavra. Isso ele dizia em todo canto. E foi aí que ele partiu para o imperador. Ele mandou um telegrama, e quando o imperador recebeu o telegrama, imediatamente mandou empossar Tobias Barreto como professor. Ele assumiu o cargo. Veja bem, aí é um detalhe importante. Tobias Barreto atacava muito o imperador, criticava muito, né, a questão política, a miséria, a fome, aquela coisa toda, ele culpava muito o imperador. Só que, nesse momento, ele foi humilde. Ele usou da humildade dele e ele foi até o imperador atendeu o pedido, o imperador também teve um gesto de amor e de perdão, e Tobias Barreto, como gesto de gratidão, deixou de criticar o imperador. Ele morreu e não criticou mais. Rapidamente, 1883 foi quando ele recebeu a visita do príncipe Henrique, que era neto
de Guilherme. Esse Guilherme foi rei da Prússia. Ele veio lá ele veio da Alemanha, justamente uma excursão que ele fez, e veio conhecer Tobias Barreto. Aproveitou para conhecer Tobias Barreto, né? Porque lá ele conhecia Tobias Barreto na Alemanha através de fotos e também as dissertações que eram divulgadas nos jornais por lá. Então ele foi à casa dele, inesperadamente ele recebeu a visita. E daí foi quando ele conseguiu Tobias Barreto, as autoridades também da província. Tobias Barreto veio com ele até a Escada. Ele conheceu a Escada, esse príncipe. Ele com a comitiva. Eles vieram de trem e foram recepcionados lá no engenho Sapucaí. Tem muita coisa para falar sobre esse fato, entendeu? Algumas coisas que foram divulgadas que eu discordo, mas o tempo não dá, infelizmente. Pronto. Não, mas então, ele continua a caminhada dele como professor. 1887 foi quando ele começou doente, com problema renal, problema cardíaco. Ele afastou-se do trabalho, ficou recebendo os proventos, mas depois que a licença terminou, suspenderam o salário dele, porque ele era contratado. E daí foi quando ele passou uma fase difícil, de fome e tudo mais, né? Ficou em estado de miséria. Ainda fizeram campanha para ver se conseguia levá-lo até a fazendo tratamento, mas infelizmente ele veio a falecer, não foi possível. Morreu no estado de miséria, na casa de um amigo, entendeu? Que a família, ele não pôde mais pagar aluguel de casa, nada, a família provavelmente veio aqui para a Escada, a esposa com 9 filhos, e ele morreu na casa desse amigo dele no dia 26 de junho de 1889. Em Recife. Morre Tobias Barreto. Recife, na Rua do Hospício. Oxa. Na casa de um amigo. E quando ele estava perto de morrer, o Luiz Carlos, rapidamente, quando ele estava perto de morrer, veja que homem de força, ele perto de morrer, já falando baixinho, ele pediu assim, sentem-me. Aí colocaram, ele disse assim, quero morrer como um soldado prussiano. E ali ele encostou a cabeça no ombro do médico, não é? Era o doutor Luiz Ferreira do Nascimento, médico dele. E ali ele deu o último suspiro. Uma história Marinha, muito olha, interessante. Fique calma, fique tranquila. E, acima de tudo, eu quero tranquilizar as pessoas que nos acompanharam até agora, porque por conta de tanta riqueza de detalhes que você tem, de tantas informações, eu acredito que a gente precisa fazer um outro momento igual a esse, ou dando continuidade a esse. Tá? Eu quero lhe dizer que a importância desse trabalho que você está fazendo é tão grande, porque todo mundo que acompanhou daqui, do Cabo, de Jaboatão, de Paulista, tem uma pessoa de Paulista aqui nesse fuso horário, é tranquilo. Imagine você que tem um professor, professor Raul Manhães de Castro, e eu faço muita propaganda dele, mas ele não é vaidoso, ele é professor emérito da Universidade Federal, e ele está na França agora, de Lyon, acompanhando desde o início as duas lives, tanto a de Mauricinho como a sua. Veja a importância. Ele é primo por parte do pai dele, do grande cientista Josué de Castro. Esse material, essas informações, tudo isso que você está trazendo para a gente, isso é um documento histórico importantíssimo, que eu, os meus filhos, todas as pessoas que estão participando agora e aqueles que irão ver depois, todos nós estamos tendo o privilégio de aprender com você, Marinha. Mas assim, eu quero que você descanse agora e aproveite esses momentos finais por conta do encerramento e deixe um recado de agradecimento, um recado para todo mundo que parou para lhe ouvir. São 10h07 em Lyon. O professor acaba de colocar aí, 10h07 na França agora. Só quero deixar bem claro, que os estudiosos, né, se preocupam com a questão filosófica, com o autoconhecimento, entendeu? E esquecem de olhar a parte humana de Tobias Barreto. Foi isso que fez Tobias Barreto passar aqui 10 anos e 8 meses, defendendo o povo de Escada. Entendeu? Foi justamente essa parte humanitária, certo? Ele queria fazer alguma coisa por esse povo. E ele conseguiu, não é? Não resta dúvida.
Ele tentou, saiu tentando, quando ele saiu daqui, o povo já estava com uma outra cabeça, não resta dúvida. Eu aproveito o momento, parabenizo você, Luiz Carlos, por esse trabalho maravilhoso. Nós que estamos isoladas em casa, no meu caso, não é? A pandemia, para mim, começou primeiro do que todo mundo, né? Isso, saí do hospital, fico aqui na minha casa recebendo os amigos, daqui a pouco, aí lá vem a quarentena, não é? E a gente ficou tudo isolado, sem manter contato com ninguém, eu um pouco triste, tem dia que eu choro ainda, sabe, sentindo falta disso. E hoje eu estou me sentindo aqui perfeitamente bem, como se eu tivesse recobrado minhas forças, certo? Esse papo maravilhoso, tanta gente me ouvindo, e eu passando um pouco da história de Tobias Barreto, assim, correndo, pincelando. Chega, estou cansada, que eu estou aqui também olhando e acompanhando aqui o tempo. Então, eu só tenho que agradecer. Você está de parabéns por esse trabalho que você vem fazendo, né? Levando a cultura, as pessoas que estão em casa, pessoas que estão distantes, trazendo essas pessoas, as mensagens dessas pessoas, como desse médico, né? O Mauricinho, meu sobrinho, que brilhou hoje aí, né? E outras pessoas. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigada. E, no momento, eu faço um apelo aos estudantes de Direito, aqui de Escada, que ninguém fala em Tobias Barreto, minha gente. É outra parte que eu não pude falar, deixei para lá. O tempo não deu mesmo, não. Ficou muita coisa que eu não pude falar. Então, vamos ver o que é que a gente faz para marcar um local de estudo para a gente discutir mais, a gente se aprofundar, né? Esse personagem importante, filho adotivo de Escada, não pode morrer. Não pode morrer, né? Então, olha, o que é que a gente pode fazer pelo nosso Tobias? Olha, o professor Raul está dizendo, queria deixar disponível a gravação... É imortal. O professor Raul está dizendo, queria deixar disponível a gravação na Academia Pernambucana de Ciências. Olha, através do professor Raul, eu conheci um professor chamado Diógenes. Diógenes já está me colocando em contato com o Marcelo, da Rádio Jornal. E eu já estou querendo que Marcelo, da Rádio Jornal, entreviste você. Bom, eu não sei se você vai ter fôlego para tanto, vai ser aperreio. Mas você precisa continuar fazendo essa coisa maravilhosa que você faz por Escada, que você faz por Pernambuco e pelo Brasil. Isso é um presente. Nós todos somos devedores desse seu trabalho e desse seu esforço. Um grande abraço, Marinha. Deus te abençoe.